Primeiro vou falar um pouco sobre, dar uma geral muito breve sobre o cinema em Pernambuco nos anos 20, e aí depois eu passo para Sheila Schwartzman e para o Paulo Cunha, a quem eu já agradeço muitíssimo a presença aqui, sensacional contar com vocês nesse evento. A produção de cinema lá em Recife, nos anos 20, ela foi muito efervescente na segunda metade da década. Já vinha desde final da década de 1900, havendo produção vistas locais em Recife. Mas, a partir de meados dos anos 20, se tem uma intensificação da produção cinematográfica. A gente tem, por exemplo, uma empresa chamada Pernambuco Filme, que faz filmes para o governo do Estado. Aqui nessa mostra, a gente vai passar 2 filmes da Pernambuco Filme, que é o Recife na Confederação, do Centenário da Confederação do Equador, e o Veneza Americana, que é um longa-metragem, que, na verdade, é a combinação do Recife no Centenário da Confederação do Equador e Pernambuco e sua exposição de 1922. O Veneza Americano eu recomendo muitíssimo, porque é uma cópia, um filme restaurado pela Cinemateca Brasileira, com cores maravilhosas e também movimentos de câmera e enquadramentos muito elaborados. E, a partir de 1925, com a estreia do filme Retribuição, acontece um grande impulso cinematográfico na cidade. Retribuição é considerado o primeiro filme de ficção pernambucano e foi realizado pela Aurora Filme. A Aurora Filme, que tinha sido criada por, basicamente, 2 pessoas centrais nesse momento, que é o cinegrafista Edson Chagas e o diretor Gentil Ruiz. Em torno dele se cria um grupo muito atuante e que vai fazer vários filmes ao longo dos anos seguintes. Mas também, com o sucesso de Retribuição, várias produtoras são criadas, vários filmes são feitos, e é um momento muito especial, 1925, 1926, porque esses filmes eles são realizados, eles são exibidos, eles entram no circuito comercial. Então, pensando isso num circuito comercial que já era dominado pelo cinema americano, como é até hoje, era um feito, né, uma grande conquista. A gente percebe, no entanto, que depois de 1926, depois de 1927, na verdade, já tem um refluxo. Eles não conseguem se manter, dar uma continuidade de produção e transformar aquela atividade cinematográfica numa maneira de sobreviver. Então, as pessoas fazem filmes, aí deixam de fazer filmes, voltam para o cinema. A figura mais estável ao longo desse período é o cinegrafista Edson Chagas, que ele está desde o começo da formação da Aurora Filme, depois a Aurora Filme entra em falência em 25, depois se recupera em 26, faz A Filha do Advogado, mas depois encerra as atividades. O Edson Chagas monta a Liberdade Filme e começa a fazer filme de ficção, filme de não ficção, a chamada cavação naquele momento. Ele fazia o que fosse necessário. Um deles é o Progresso da Ciência Médica, que está aqui na mostra também. E ele faz, inclusive, o No Cenário da Vida, que a gente viu logo no começo. Tem uma outra figura importante, que é o Ari Severo, que ele é autor, ele é roteirista, ele é diretor também, e ele que dirige o último filme de ficção exibido comercialmente em Pernambuco, que é o Destino das Rosas. Só que aí, no Destino das Rosas, já estreia em novembro de 1930, depois da Revolução de 30. O circuito de entretenimento ainda estava se recuperando, os cinemas e os teatros fecharam. Então, o Destino das Rosas estreia, mas tem pouquíssimas sessões, não tem mais o mesmo impacto. Depois disso, você tem alguns projetos que são anunciados, mas nenhum deles vai para frente. É interessante um desses projetos, já em 1934, quando o Dustan Maciel, que
já havia participado de alguns filmes, ele escreve que pretende fazer um filme junto com a Rádio Clube de Pernambuco. Ou seja, era uma maneira de fazer um filme já sonoro, com gravação. Mas o que se percebe desse momento é que tem um grande impulso que é dado, no começo também pelo governo do Estado, que financia esses filmes naturais, esses filmes de não ficção, mas que isso acaba impulsionando também a produção de filmes de ficção. Depois tem essas pessoas com dinheiro que entram financiando os filmes, como o João Pedrosa da Fonseca, que entra em 1926 na Aurora e produz A Filha do Advogado, mas depois não se cria um esquema profissional para manter esses profissionais em atividade, né? De qualquer maneira, a gente vai ter uma produção bem significativa e que passa por alguns gêneros. Claro que os principais vão ser filmes de aventura e melodramas, mas também tem comédia. Então, em 1926 é feita Herói do Século XX, que é uma comédia em que o Pedro Neves imita o Buster Keaton, e tem também filme religioso, História de uma Alma, que é feito em 1926 também, que é uma adaptação da história de Santa Teresinha de Lisieux, usando os cenários de Recife, né? Era um filme grandioso, em 2 partes, feito pela elite pernambucana e no qual foi abençoado, inclusive, pelo próprio arcebispo de Olinda e Recife, que aparece no filme. Além disso, tem um projeto que não se realiza, mas que seria muito interessante se tivesse se concretizado, que chamava O Bode da Meia-Noite, que era um filme de terror, um filme de horror, né? Mas aqui a gente já percebe, na Filha do Advogado, toques de cinema de horror, né? Na cena onde o Gerôncio ele começa a ter aquelas alucinações. E, da mesma forma, o toque religioso ele aparece não só no História de uma Alma, em relação baseado na vida de Santa Teresinha de Lisieux, mas também no filme Reveses, que está aqui na mostra, que tem todo um aspecto religioso, inclusive com alguns truques né, que eram muito utilizados nos filmes religiosos. E também no Cenário da Vida, parece que na hora que ele está preso, ele tem uma visão, não sei se é da Virgem Maria, qual tipo de visão, e que é a partir dessa visão que ele consegue escapar da prisão. Então, tem esse tratamento de gêneros que a gente vai observar em alguns filmes do período. Além disso, acho que é importante destacar como o Recife era um centro cinematográfico importante. Era do Recife que os filmes eram distribuídos para o Nordeste, menos para a Bahia, porque tinha o porto da cidade de Recife, então os filmes, as latas, né, elas saíam do Rio, iam para Recife, e de Recife eram distribuídas pelos outros estados. Havia um circuito cinematográfico razoável na cidade, quer dizer, tinha toda uma cultura cinematográfica que foi sendo alimentada ao longo dos anos e que formou um terreno fértil para a realização desses filmes na segunda metade dos anos 20. Porque o que a gente percebe em relação a esse grupo, principalmente em torno da Aurora, é que, antes de tudo, eles eram fãs de cinema que tiveram a oportunidade de se lançar também na realização. O Jota Soares, que eu esqueci de falar, que além de dirigir A Filha do Advogado, ele interpreta o Elvésio, o Stroina libertino, né? Ele era muito ligado esses elementos cinematográficos, na cultura cinematográfica, e é ele que vai ser o grande memorialista desse momento. Ele vai escrever várias crônicas no Diário de Pernambuco sobre esse período, vai dar depoimentos, vai escrever textos, vai produzir documentos. Então, é ele uma das principais vozes sobre esse período. Além disso, a gente percebe na Filha do Advogado, vou só entrar um pouquinho, daqui a pouco eu passo para vocês, mas percebe
alguns cuidados, alguns achados que ele tem visuais, como, por exemplo, o tratamento com os espelhos, os reflexos, de como ele insere a cidade sempre no pano de fundo, sempre no fundo da cena. Então, ele tem uma preocupação, um empenho grande em mostrar toda essa movimentação, essa modernidade da cidade do Recife. Mas eu não quero entrar muito nos filmes, vou deixar mais para vocês. E, só para encerrar aqui minha breve apresentação, eu queria dizer que, se vocês quiserem ler mais sobre a preservação dos filmes, tem um texto chamado Preservar Recife, que está no catálogo, esse caderno de programação, que foi escrito por mim e pelo querido Carlos Roberto de Souza. É um texto que foi originalmente publicado no catálogo da primeira Jornada Brasileira de Cinema Silencioso, de 2007, e a gente fala um pouco dessa trajetória dos materiais dos filmes e como a gente tem esse privilégio hoje de ter acesso a, proporcionalmente, tantos títulos. Se a gente pensar que no cinema silencioso brasileiro tantos filmes se perderam. E, voltando a falar só rapidamente em relação à mostra, é de fato um privilégio a gente ter esse conjunto de filmes preservados, onde a gente tem tanto filmes de enredo quanto filmes de ficção. Ficaram de fora dessa mostra pouquíssimos títulos, entre eles o Dança, Amor e Ventura, que é um filme de ficção de 1927, da Liberdade Filme, dirigido pelo Dança, Amor e Ventura, pelo Ari Severo. Também ficou de fora um filme de não ficção feito pelo Edson Chagas, que é Festas em Comemoração da Liga Esportiva, é um título gigante. Mas, basicamente, o que tem preservado, a gente está vendo nessa mostra, graças a um trabalho maravilhoso feito pela equipe aqui do IMS. Então, tem Kleber, tem Márcia, tem Késia, Lucas, Tiago, que fizeram um trabalho incrível de trazer esses filmes, proporcionar essa oportunidade da gente assistir esses filmes de Recife. Eu quero passar, então, vou passar a palavra primeiro para a Sheila e depois para Paulo Cunha. Eu queria só fazer uma breve apresentação. Sheila Schwarzman, ela é professora da EMB Morumbi, tanto da graduação em Cinema e Audiovisual quanto do programa de pós-graduação em Comunicação. Ela é historiadora formada pela USP. Ela estudou na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais com Marc Ferrot, em Paris, e foi aí que ela foi capturada para o cinema, porque, depois disso, ela sempre andou nesse território de cinema e história, fez mestrado, doutorado sobre cinema e história, mestrado sobre o Elia Kazan, o doutorado sobre Humberto Mauro, que se tornou o livro Humberto Mauro e as Imagens do Brasil. Eu não vou lembrar o ano, está tudo aqui anotado, mas eu não vou tirar essa papelada que eu vou me perder. Sheila também ela organizou, junto com Samuel Paiva, o livro Viagem ao Cinema Silencioso do Brasil, que é resultado de uma série de encontros e reuniões que a gente fazia na Cinemateca, assistindo filmes silenciosos durante sei lá quantos anos. E, entre outros muitos trabalhos de Sheila, tem a edição primorosa, junto com Fernão Ramos, do livro Nova História do Cinema Brasileiro, que foi editado em 2018. São 2 volumes, e no primeiro volume tem um espaço imenso dado ao cinema silencioso brasileiro, e que, modéstia à parte, porque eu faço parte não só do livro, mas desse movimento, mas que reflete os estudos cada vez mais amplos que vêm sendo feitos em torno do cinema silencioso brasileiro, mas que reflete também toda a dedicação de Sheila a esse período. Esqueci de falar que ela também pesquisou Otávio Gabus Mendes, tanto a produção crítica do Gabus Mendes, quanto também a produção cinematográfica, com O Mulher, um filme que ele fez em 1931. E eu vou apresentar logo Paulo, e depois passo para vocês. Paulo Cunha, ele é professor aposentado, mas professor titular aposentado da Federal de Pernambuco.
Mas você é professor também agora do programa de pós-graduação em design, não é isso? Também da Federal. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e fez doutorado na França e tem também um diploma de cinema e história pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Então, a gente tem aqui 2 discípulos do Marco Ferrot, esquérrimo, né? Eu devia até ter ficado calada, sem falar nada. Paulo, ele também tem uma atividade muito importante como realizador nos anos 70, 80. Ele fez, entre outros filmes, Esses 11 aí, com o Geneton Moraes Neto, um filme Super 8. O Geneton está com um filme aqui na mostra, que é o Fabulário Tropical, e também com o Geneton, Paulo fez O Coração do Cinema, já nos anos 80, em 16 milímetros. Paulo tem vários livros, vários artigos publicados, acho que a maioria deles sobre cinema, né, Paulo? E eu queria destacar, então, tem livros sobre o Rúker Vieira, que está ali, que eu acabei de ganhar, muito obrigada. Livros sobre baile perfumado, sobre tatuagem, sobre o próprio Geneton, sobre Jomar Muniz de Brito. E eu queria destacar 2 títulos dele, que é um que ele organizou, que é o Relembrando o Cinema Pernambucano, dos arquivos do J. Soares, que é justamente essa organização das acho que são 59 crônicas que o J. Soares publicou no Diário de Pernambuco, no começo dos anos 60, e que é um material de referência central, riquíssimo, para quem pesquisa cinema silencioso brasileiro, que é para quem pesquisa cinema pernambucano. E um outro livro que eu queria destacar aqui, que é a Utopia Provinciana, Recife, Cinema, Melancolia, em que Paulo faz um estudo, na verdade é um ensaio benjaminiano, né, para pegar uma das suas principais referências sobre não só o cinema em Recife nesse momento, nos anos 20, mas também a experiência cinematográfica, e vai tecendo toda uma teia de relações com outros momentos da cidade, com outros momentos históricos, com outras manifestações culturais e artísticas também, trabalhando bastante com fotografia. Então, é um trabalho de fôlego e muito, muito estimulante, tanto pelas análises, andei relendo esses dias, né? É muito estimulante, tanto pelas análises quanto pelos insights, pelas possibilidades de pesquisas que você lança no livro, desculpa. Então, eu queria passar agora para a Sheila. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem? Não me ouviu alguma coisa. Eu vou ler, vocês me desculpem, mas é que tem tanta competência por aqui que eu fiquei assim, eu preferi me preparar também para não passar dos limites. Eu queria agradecer à Luciana, né, o convite, o privilégio de estar aqui, né, nessa mesa de abertura com o Paulo Cunha e ela, agradecendo também a iniciativa maravilhosa do IMS, os seus profissionais aí pela realização, e chamar atenção justamente para esse privilégio de ver esses filmes desse jeito, essa cintilação na tela, porque eu mesma nunca tinha visto. Né? É incrível, né? Porque é raro, é uma chance realmente. Né? Então, justamente, a importância dessa mostra, antes de tudo, me parece, é mostrar aos nossos olhos, aos olhos daqueles que não conhecem ou conhecem pouco esses filmes, as suas características formais e, antes de tudo, não é, esse suporte e como é que ele ficou e como é que ele restou por esses anos todos, os processos que ele passou, para a gente estar aqui podendo ver, né, da forma, digamos, a mais original possível em termos materiais. Né? Então, as suas características formais, a meio caminho entre a imitação do cinema americano, resquícios do cinema europeu, os seriados também, e as possibilidades de equipamentos precários, dificuldades de financiamento, a vontade de fazer nas paisagens locais algo que se gostava de ver nas telas. Os usos e costumes de uma classe média
que aspira e mostra suas paisagens urbanas ou rurais e praieiras que entendem como as mais verdadeiras, seus arremedos exteriores de modernidade nas imagens do figurino cuidado, dos carros e bondes na cidade moderna, sua burguesia idealizada, como, aliás, se vê no filme colombiano Bajo el cielo antioqueño, de Arthur Acevedo, de 25. Eu vou falar um pouquinho, relacionar os filmes que estão aqui, que a Luciana reuniu. Verdadeira moda de cinema, esses filmes de ricos, desde os filmes de fraque cartola dos italianos dos anos 10, com a participação de divas e outras expressões que vinham também do cinema europeu, como os cenários filmados ainda presentes no filme de 27, os cenários que se usava na Europa, desde até nos anos 10, ainda em 27, aí na Colômbia. Ou no Cintilante, A Filha do Advogado. E, no entanto, de um conservadorismo arraigado, de um racismo nada envergonhado, que naturaliza as diferenças de classe e raciais e tudo permite aos detentores de dinheiro e poder, como se vê nas construções de imagens de um senhorzinho sem vergonha, provavelmente o vilão, que, ressentido por não ter sido o escolhido de sua amada, exibindo-se, tasca um beijo na boca da copeira, nos fragmentos que restam do cenário da vida do J. Soares e do Luiz Maranhão, que vocês viram aqui hoje. Mas o que gostaria de apontar, antes de tudo, é que essa mostra, pelos filmes exibidos, torna-se, antes de tudo, para mim, um louvor à preservação cinematográfica, aos arquivos e sua consciência do valor cultural e social dos filmes, para que eles existissem, não desaparecessem, ao contrário do que se viu em outras regiões, onde até mesmo os próprios realizadores destruíam e desmanchavam suas obras por não ver nelas algum destino e certamente valor para além da emulsão de prata que carregavam e que servia raspando a emulsão do filme que eles fizeram, para pagar as dívidas de outro filme que, eventualmente, tivessem feito, como aconteceu com Vitório Capelaro, em São Paulo, que raspou o seu primeiro Guarani de 16 para pagar as dívidas do Guarani que ele refez em 26. Além disso, muitos desses filmes estão acessíveis para quem se interessar em vê-los. Cumpre-se, dessa forma, o sentido do patrimônio. Ele é guardado, preservado, eventualmente restaurado e posto em circulação, e estudado, o que nos permite estar aqui hoje. E isso, no Brasil, precisa ser saudado. Não é sem motivos que é de lá que nos vêm muitas coisas boas, e como se pode ver também pelos curtas que passam aqui na mostra. Assim, queria chamar a atenção sobre alguns aspectos interessantes que aparecem nos filmes e que recomendam que assistam a todos eles. Os pernambucanos se esmeram. Eu vou falar um pouquinho e vou chegar, evidentemente, nessa maravilhosa Filha do Advogado. Os pernambucanos se esmeram nas apresentações iniciais dos filmes, com recortes e efeitos na imagem. A composição das letras, as cores, como em A Itaré da Praia, de 25, e nos discursos patrióticos dos letreiros, alguns invocando o patriotismo para que se perdoe que se não chegaram à excelência da realização. O parnasianismo patriótico recorrente nesse período, em todos os letreiros dos filmes, é contrastado pelo curta Fabulário Tropical, de Gêneton Moraes Neto, de 79, que vai passar aqui, que, sob a ditadura militar, ironiza esses discursos que encobrem a brutalidade, as brutalidades das as manifestações libertárias e populares no passado,
e que evocam a opressão daquele um providencial irmão até então ausente, estava tratando dos negócios da família, não é? além do tesouro, né? Que, com a sua força e habilidade nas lutas fartamente filmadas, vence os bandidos, contando também com a intervenção saneadora de policiais devidamente caracterizados. Os poderes competentes venceram. Ao final, feita a justiça, o bando encarcerado, o almofadinha casa-se com a moça, sem antes retribuir ostensivamente ao jovem traidor do bando um emprego. O tradicional compadrio à brasileira substitui uma medalha, quem sabe, o posto de xerife, solução dos filmes americanos. É preciso ressaltar, já nesse primeiro filme, o esmero nas filmagens, a continuidade entre as cenas, preocupação com a ambientação conforme os modelos e as possibilidades locais, as lutas corporais valorizadas pelas filmagens, locações com imagens de penhascos, em fugas estrepitosas, lanchas não é lancha, né? Mas vamos aumentar, né? A aventura se afirma e faz muito sucesso. É visível o sentido de tempo e espaço que desenvolvem com os poucos recursos que têm, sem falar do cuidado com o figurino e o gestual dos bandidos. Tesouro Perdido, de Humberto Mauro, além do seriado, se inspira também no filme Davi o Caçula, de Henry King, de 21. Mauro investe na aventura e nos elementos do western. Um tesouro com mapa cortado ao meio, bandidos cruéis como Manuel Faca, o próprio Humberto Mauro, que em sua primeira cena chuta um gatinho para ostentar a sua crueldade. Temos também ali o rapto da mocinha, perseguições e grandes cavalgadas para o resgate da prisioneira em luta. E morte. O enredo é mais intrincado do que em Retribuição, o que dá mais trabalho e confusão para o Mauro, né? Assim, dificuldades narrativas, mas, apesar das dificuldades, com muitos personagens e acontecimentos, após o rapto de Susana, o filme ganha agilidade e ritmo, com a montagem paralela, um enquadramento mais fechado nas personagens em luta, intercalados por cavalgadas, Griffith, né? E a situação de perigo onde está Susana, a luta de Pedrinho, o irmão mais novo e mais fraco, né? Contra os bandidos e o socorro que não chega. No entanto, se no início da narrativa constrói o protagonismo de Braulio, o namorado da mocinha, forte e bonito, era o irmão de Humberto Mauro que fazia esse papel.
ele se apaga nas cenas principais e Pedrinho, Máximo Serrano, que atuava como um coadjuvante, é quem toma o lugar mais ativo na trama. O que devia ser a salvação, entretanto, e ao contrário do caráter afirmativo do filme americano, acaba em tragédia. O irmão mais jovem e sem os dotes físicos de Bruno, Pedrinho, cumpre a missão. A custa de sua vida. Braulio, o forte que se desenhava como mocinho, protagonista e herói, chega à cabana quando a luta já havia terminado. A ele só resta cuidar do irmão à morte. Não tem onde nem como aplicar a força que exibiu ao longo do filme. Assim como vimos em Retribuição, onde é o irmão que estava fora da ação, quem, na verdade, resgata os prisioneiros, aqui também, o protagonista se apaga. Luciano Araújo estudou esses deslizamentos do herói, típico nos filmes brasileiros no período, ou seja, né, muito resumidamente, e que eu espero não errar, né, ela observa que numa sociedade de formação escravocrata como a nossa, o herói que confunde-se com o senhor não precisa ostentar sua bravura. Alguém pode fazer isso por ele. Eu partilho dessa opinião, mas acho também que o Mauro tinha uma enorme queda, um carinho pelo Máximo Serrano e acaba passando ele na frente. É algo que... Né? Esse tratamento aparece também em Jurando Vingar, de Ari Severo, de 25, um filme muito interessante, que vai passar aqui também, ambientado no interior, na zona açucareira. Ali o protagonista protege, que é um fazendeiro lá, um plantador de cana, ele protege uma moça de 2 rapazes que a desrespeitam num salão lá, que é um bar. Né? Aplicando um golpe em um deles, um deles promete, então, vingança. O protagonista mata um deles aí numa luta, mas sobra ainda um. Para exercer a vingança, o segundo vilão introduz na festa de casamento desse rapaz, então, que casa com a moça, um menino negro. A princípio, parece pobre e faminto. É convidado para entrar, mas não é convidado para se sentar. E posta-se ao lado do protagonista. Entretanto, esse menino tem em suas mãos... Desculpe, eu vou dar spoiler, né? Ele tem em suas mãos, mas vocês precisam ver, enquadrado em grande plano de detalhe, um veneno. Um amigo avisa do perigo e corre atrás do vilão que espreitava. Aqui o elemento que ressalta é o racismo. O filme, que coloca um divertido salão convertido em bar e personagens à brasileira, apresenta 2 vilões devidamente caracterizados em oposição ao mocinho. 2 vilões. Né? No entanto, para que a vingança se consuma, a ação insere a figura de um menino negro, o portador do veneno mortal, que derrama esse veneno num copo que o protagonista beberia. Exemplos da apropriação de modelos fílmicos que encantavam os jovens brasileiros, no qual, no entanto, resta ostensiva a formação social brasileira. Isso me conduz forçosamente a um encantador, inventivo e cristalinamente nacional em suas qualidades e defeitos, que é A Filha do Advogado. No entanto, falando, né, ainda dos seriados, não percam O Trem Fantasma, o filme mexicano. Sua qualidade de expressão e realização, mais próxima na técnica, mais crítica e resistente aos ideais americanos, contrasta com os filmes brasileiros. Provavelmente eles queriam fazer, né? Humberto Mauro certamente queria fazer um filme parecido com esse.
Mexicanos têm a tradição anterior de filmar intensamente uma revolução, além da rixa duradoura de resistência às influências do país vizinho e seu ativo imperialismo, naquele momento voltado às Américas, desde a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Né? Houve ali uma revolução. Isso muda bastante a perspectiva e o próprio cinema, que se beneficiou dos acontecimentos para as filmagens de todos os pontos de vista sobre a Revolução. Mas voltando, então, e chegando à filha do advogado, o que dizer desse filme tão empenhado, dos seus efeitos especiais fantásticos, aquele dinheiro do qual escorrem as gotas de sangue? A nossa protagonista, que, conforme a advertência do pai, mata aquele que pretendia macular a sua honra. Que filmagem mais competente dessa cena! Os espelhos nos dando a ver duplicadamente os personagens em ação. Como J. Soares soube estender essa cena, como tirou dela todo um bailado prolongado dos corpos e gestos, o empregado negro do lado de fora ouvindo e se omitindo, o arbítrio, o drama e os esgares do vilão diante da morte. E depois a ambulância, a intervenção cirúrgica e os gestos do rapaz aos céus implorando o perdão divino. Que farsa covarde de senhorzinhos que ainda conhecemos muito bem, infelizmente. E depois a prisão da assassina pega em flagrante, a busca pela sua salvação e o empregado negro obediente, subornado, condescendente, paralisado, que passa a se remoer de culpas até o gesto final, com o tratamento narrativo, né, o gesto final que salva a moça, com esse tratamento narrativo, não é tão cuidado, estendido, como ele faz esses flashbacks, né, sobreposições, é impressionante, ficou mais bonito vendo aqui agora. Né? Torna-se ele, então, de cúmplice, um culpado pelo crime do outro. A terceirização da responsabilidade por seus atos aos pobres e negros, tão característica das castas superiores, está aí expressa. E, por fim, sem beijos, a família, com sua descendência, sob o olhar do patriarca, e sem faltar a cena, a criada, não é? Que intervém, que aparece, né? Ela precisa aparecer. Esse quadro, onde se insere o advogado bem-sucedido, seus agregados, bons e maus, que não esconde os pecados da juventude no casamento, né? Tive aquele pecado, os privilégios, o domínio sobre a casta inferior, o preconceito sobre a mulher que trabalha na figura da noiva advogada masculinizada, aparecem sob uma capa de simpatia e modernidade nos figurinos da moda, no jazz band, nos carros e palacetes onde vivem e nos rapazes arrogantes. Ensaios da nossa modernidade conservadora, tão bem figurados nesses filmes tão interessantes e competentes. Não deixem de ver, eu estou um pouco nesse diapasão, né? O tempo também nos leva a isso, né? Mas vejam que em Ataré da Praia há um blackface. Eu não conheço outros assim no cinema brasileiro. Tem no Canção da Primavera um menininho, mas ele está pintado. Aqui é um blackface mesmo, né? E apesar dos spoilers, né? Antes de passar para Paulo, eu queria muito agradecer a Ana, que é a projecionista,
e que ela fez um trabalho incrível nos testes, quebrando a cabeça e chegando a resultados muito bons. Muito obrigada, Ana. Está submersa ali em tantas latas de filme e está fazendo um trabalho excelente. Paulo. Então, boa noite. Eu queria também começar agradecendo, é claro. Eu queria agradecer ao Instituto Moreira Salles, a Luciana Corrêa de Araújo, que, como curadora, me fez esse amável convite, e também é um prazer estar aqui junto com a professora Sheila, é uma honra para mim. E queria agradecer o pessoal, os técnicos aqui do Instituto, na figura de Quécia, que facilitou muito o meu deslocamento do Recife para cá, hospedagem, passagem, de uma maneira super tranquila e competente, e nem sempre isso acontece desse jeito, né? Mas aqui foi muito, muito tranquilo e muito legal. Eu vou mudar um pouco, depois dessas apresentações fantásticas e aprofundadas de Luciana e de Sheila, eu vou pedir a vocês licença para mudar um pouco o tom assim da minha fala. Vou dizer assim, eu vou trazer um lado mais recifense aqui do jeito de colaborar com essa discussão no debate. Eu queria, na verdade, começar a falar para vocês como foi que eu cheguei no ciclo do Recife. Eu, que sou do Recife, que fazia Super 8 experimental, anarquista, nos anos 70, e, de repente, como é que essa espécie de monumento, né, em frangalhos, porque é isso, né, a gente está aqui fazendo todo o elogio da preservação, mas é um desastre o que aconteceu com grande parte do material do ciclo. A gente perdeu muita coisa, e quando a gente vê um filme como A Filha do Advogado, que é o completo que a gente tem do ciclo, a gente fica, puxa, quanta coisa a gente perdeu, né? Quantos detalhes incríveis, como a gente vê na Filha do Advogado, a gente deixou de ver porque os outros filmes simplesmente desapareceram. Mas, então, como é que esse monumento em frangalhos chegou até mim? E chegou através, não dos filmes, porque era extremamente difícil assistir os filmes do ciclo do Recife nos anos 70 e 80, lá no Recife. Pela simples razão que eles estavam aqui, da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. E o que a gente tinha lá eram cópias de algumas coisas em 16 milímetros que estavam na Fundação Joaquim Nabuco, que eram praticamente inacessíveis também, porque já não tinha mais gente para projetar em 16, era um desastre, a gente ficava... Bom, mas se não foram os filmes, como foi que chegou? Chegou por conta de encontros pessoais. Então, eu conheci, na época do Super 8, um crítico de cinema chamado Fernando Spencer, do Diário de Pernambuco. Um gentleman, um sujeito boníssimo, um sujeito que acolhia assim, aqueles meninos, como nós éramos, metidos a fazer cinema experimental, e botava a gente no jornal como se a gente fosse cineasta. Entendeu? Então, você ia visitar a Spencer, no outro dia você abria o jornal, o Diário de Pernambuco, estava lá, o cineasta Paulo Cunha... Aí você mostrar para a mãe, né? Olha só. E era uma pessoa assim. Mas Spencer, ele tinha, em 62, ele tinha aproximado-se de J. Soares, o diretor e o ator da Filha do Advogado. E o J. Soares era uma pessoa muito intensa. E pediu a Spencer, que tinha uma página inteira, porque era assim antigamente, nos jornais impressos, era uma página inteira de cinema, quando não eram 2 ou 3, e pediu 1/4 de página para a Spencer, para ele publicar as memórias dele, J. Soares, do ciclo. E durante vários meses, entre 62 e 64, J. Soares regularmente publicou esse conjunto de crônicas no Diário de Pernambuco, porque Spencer, que era o então responsável pela página de cinema do jornal, permitiu que ele fizesse isso. Spencer me disse, Paulo, foi uma loucura, porque o J. Soares escrevia como nos anos 20, escrevia usando caixa alta, queria botar frisozinhos na página, queria botar as fotos, fabricar coisas antigas nas fotos,
E os diretores de jornal não queriam que isso acontecesse, queriam que ele acabasse com aquilo. Mas Spencer insistiu, porque ele tinha essa percepção o Spencer teve essa percepção incrivelmente luminosa na época, de entender que tinha uma importância naquelas memórias enlouquecidas do J. Soares, já em 64, ou seja, 40 e tantos anos depois do que tinha acontecido. E Spencer resolveu, por conta disso, fazer, já nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, documentários. Alguns vão passar aqui, inclusive um no qual eu ajudei, assim como um assistente dele, que se chama Almeri e Ari, que é o ciclo de Recife, ciclo da vida. Spencer resolveu, portanto, fazer um documentário sobre essas pessoas. E me levou, a mim, um jovem superoitista anarquista, para visitar o J. Soares. E eu cheguei na casa do J. Soares, com Spencer, e J. Soares começou a conversar com a gente e, de repente, começou a chorar. Ele começou a chorar não por conta das lembranças do ciclo do Recife. Ele começou a chorar porque ele tinha assistido na véspera, na TV, um filme americano que se chama, não sei se vocês vão conhecer isso, se chama O Destino do Poseidon. É um disaster movie, daqueles que o navio afunda, as pessoas ficam... Um filme extremamente comercial e banal da indústria americana, mas o J. Soares começou a contar as cenas desse filme, que ele tinha visto na véspera, na TV, e começou a chorar. E eu fiquei pasmo, porque eu conhecia o filme, eu tinha visto o filme é de 72, na verdade. Mas eu ficava dizendo, mas por que ele está chorando com esse filme especificamente? Né? Eu até entenderia tranquilamente que ele chorasse, porque eu me lembro dos anos 20, essas coisas. Mas aí entendi, também tive essa... Pensei muito depois que eu saí de lá, com essas lágrimas na cabeça, eu disse, não, mas o que é isso? É porque eles eram, desde os anos 20, esse grupo aí, esse grupo era formado por pessoas que adoravam, não o cinema em geral, eles adoravam o cinema americano em particular, e o cinema médio americano. Eu não sei se vocês se deu tempo de vocês perceberem, mas tem uma cena na Filha do Advogado que eu acho assim, emblemática, que é a cena em que aquele sujeito encontra com o jornalista no meio da rua. O jornalista está esperando um bonde para ir se despedir do advogado no navio, e está no meio da rua esperando o bonde, e chega um sujeito e diz assim, olha, Lúcio, né, o jornalista, você está abalando os intelectuais com os seus artigos. E o Lúcio fica com aquela cara assim, e tal, de repente dá tchau e pega o bonde e vai embora. E o sujeito sai andando na Rua Nova do Recife, e passa onde? Na frente de um cinema. E está passando, você vê, quando ele passa na frente do cinema, quando você presta bem atenção, que a fachada do cinema é cheia de cartazes, só de filme americano. Tudo filme americano. Então, era esse cinema que fascinava, e era por isso que eles choravam com esse tipo de filme. J. Soares chorou na minha frente sobre O Destino do Poseidon, mas ele chorou nos anos 20 diante de filmes assim. Então, a referência deles era esse cinema americano, médio, comercial, e era isso que eles idolatravam. Eles eram absolutamente apaixonados por esse cinema. Depois disso, num outro documentário, Spencer me levou na casa do Ari Severo e da Almeri Esteves. Eles eram casados, eles se casaram na época do ciclo, inclusive. Aliás, eles se casaram para a Almeri poder ser atriz dos filmes, porque não era permitido que ela fizesse, a família não deixava, e eu também conheci essas pessoas. Então, para voltar, eu conheci o ciclo através de gente, não através dos filmes. E depois, claro, fiquei muito fascinado e comecei a correr atrás desses filmes e tentar entendê-los e tentar compreender o que é que eles buscavam e tal. Nessa busca, eu esbarrei com a dissertação
escrita pela Lucila Ribeiro Bernadette, sobre o ciclo do Recife. Ela defendeu essa dissertação em 1970, na USP, aqui. A Lucila era muito criteriosa, e todo mundo sabe, nós todos sabemos, pesquisadores, que, quando ela terminou a dissertação, ela terminou de maneira certamente um pouco apressada, porque ela estava com certas dificuldades que ela estava passando, e ela defendeu mesmo assim a dissertação dela, mas ela pediu para as pessoas que não publicassem, que não divulgassem. Então, é uma tese que fica meio escondida, meio camuflada nos arquivos aí. Mas, no Recife, essa dissertação, na verdade, de Lucila, circula muito, como uma espécie de fotocópias que circulam. E uma fotocópia dessa, claro, caiu nas minhas mãos. Então, junto com os textos de J. Soares e a dissertação de Lucila, que é primorosa, é uma coisa linda. Eu fico assim, é inacreditável que não tenha sido publicada, mesmo com o pedido dela. Era preciso fazer uma apresentação dizendo assim: olha, Lucila não queria publicar isso, mas a gente tem que publicar. Tá? Ela já faleceu e tudo, mas eu fico pensando assim que seria uma coisa lindíssima, porque o trabalho dela é magnífico, mesmo que ela achasse que não era tão bom assim. Então, nessa dissertação, eu até anotei aqui no meu caderninho, onde eu fiz meu dever de casa, ela defendia uma ideia que me parecia assim, interessante na época que eu li, mas depois eu comecei a discordar. Ela dizia que aquilo que aconteceu no Recife, olha, ela esteve lá, encontrou vários desses personagens ainda vivos, entrevistou vários deles, escreveu mini-biografias de praticamente todos esses atores, viu todos os filmes e escreveu, então, que achava que não tinha explicação aquilo. Aquilo tinha sido uma coisa completamente fora de qualquer propósito, aqueles filmes. Ela achava aquilo super importante, mas ela disse assim, eu vou ler aqui: não vemos história ou explicação mais científica ou lógica para o surgimento de filmes de enredo com características que teve. Ela está falando lá do ciclo. Depois do momento inicial mais ou menos obscuro, uma súbita consolidação e consagração ampla e relativamente duradoura, e, afinal, um declínio e definhamento discreto até a silenciosa extinção, em 30, 31, né? como Luciana já falou. A impressão que se tem, esse é o texto da Lucila, a impressão que se tem é de que, de repente, se alastrou uma espécie de febre de fazer cinema de enredo. Ela diz um termo engraçado, uma cineastite aguda e contagiosa. Esta aliou-se a uma outra febre, uma espécie de milfanismo da minha província, generalizada em Pernambuco naquela época. Sobre o provincianismo, ela tem absolutamente razão, e sobre esse orgulho provinciano que o pernambucano tem, ela está absolutamente... Agora, depois eu fiquei pensando, mas como é que não tem explicação? Como é que não tem explicação que uma cidade periférica, decadente como o Recife era já nos anos 20 do século passado, como é que uma cidade dessa consegue juntar um grupo de 20, 30, 40 no máximo pessoas para fazer 13 longas de enredo, de ficção, e mais não sei quantos filmes documentais? Como isso não tem explicação? Deve ter alguma explicação. E eu comecei a pensar muito tempo sobre isso, e eu acho que a explicação é justamente a decadência. O que explica o fato de Recife ter feito tantos filmes, e filmes tão curiosos, assim, tão contraditórios, né? Ao mesmo tempo modernizantes e conservadores, é o fato de querer fugir de uma decadência econômica. Então, o Recife tinha sido, séculos anteriores, a segunda, a terceira maior cidade do Brasil, um porto super importante, e, de repente, esse poder político e econômico foi se espalhando por outros lugares do Brasil, né? E Recife foi ficando pobre, foi ficando marginalizado e tal. Também um certo
vou chamar rebeldia pernambucana, né? Muita revolução, muita coisa, e o governo federal sempre bombardeando. Eu acho que o ciclo do Recife, apesar de ser uma coisa muito localizada, ligada à expressão através de imagens técnicas, de filmes, de um grupinho que gostava de cinema americano, ele está dentro desse contexto de fuga da decadência. Era assim, a gente é moderno, a gente consegue fazer cinema. Recife está decadente economicamente, mas a gente ainda assim consegue fazer cinema. E eu acho que foi isso, de certa maneira, que motivou esses jovens de 20 anos a fazer filmes tão interessantes. Mas os filmes... Desculpa. Os filmes, como já foi comentado aqui, com muita clareza e muita precisão pelas minhas colegas Luciana e Sheila, os filmes são contraditórios, né? Os filmes têm esses aspectos novos de tentar fazer. Mas, quando eu comecei a me interessar por esse material, eu comecei também a fazer comparações, evidentemente. A pergunta que eu me fazia assim, mas o que é que estava... A filha do advogado é de 26. A minha pergunta é assim, mas o que é que estava se fazendo em 26, em outros lugares? Tá certo? E os filmes que estavam se fazendo em outros lugares eram muito mais complexos e muito mais sofisticados do que o Recife. Isso também termina, de alguma forma... eu preciso ter cuidado quando eu falo isso, porque eu não quero menosprezar, pelo contrário, eu sou apaixonado por essa produção. Mas eu fico muito preocupado da maneira acrítica como esses filmes começaram a ser trabalhados depois do ciclo. Eu acho que a memória do ciclo do Recife é uma das coisas que eu escrevo de vez em quando nos meus textos. Essa memória, ela é uma memória conservadora. É como se as pessoas tivessem pego esse bloco de filmes e colocado no formol e transformado numa espécie de medalha para dizer, olha, Recife fez uma coisa em cinema aqui que é extraordinária. De fato, foi extraordinária. Mas a gente não pode, é um perigo você pegar produções desse tipo e começar a olhar para essa produção, para ela, acriticamente. Então, é preciso fazer comparações. É preciso, por exemplo, essa curadoria que a Luciana fez aqui é maravilhosa por isso. Vai permitir que as pessoas vejam filmes que têm relação temporal ou relação de conteúdo, ou Brasil. Recife é o quê? É igual a todas essas? É diferente? Eu acho que é diferente. Não porque seja superior, por alguma razão, digamos assim, de ordem estética ou qualquer outra coisa. Eu acho que é diferente porque as condições, né, nas quais os filmes foram realizados no Recife eram condições diferentes, por exemplo, de Cataguases. Primeiro, tem diferenças assim entre esses outros momentos regionais, que são diferenças de quantidade. O grupo do Recife, esse grupo de produtores e cineastas e atores, do grupo todo que estava envolvido, é muito amplo. Era formado, sobretudo, por pessoas muito pobres, ourives, gráficos, comerciários, pessoas que trabalhavam no comércio, assim, vendendo tecido. O J. Soares, que nasceu em Sergipe, na verdade, a família dele era dona de um cinema na cidade de Propiá, em Sergipe. E, quando ele foi para o Recife porque ele precisava sobreviver. Então, ele foi trabalhar numa loja de vender tecidos. E sabe como foi que o J. Soares chegou no cinema? Primeiro, porque ele era louco.
por cinema americano. E um dia ele estava andando na rua, no Recife, e viu pessoas filmando. E ele foi para essas pessoas e disse, olha, eu adoro isso, eu quero fazer isso, por favor, me deixe fazer qualquer coisa, eu carrego o material de vocês, eu faço o que vocês quiserem. E foi assim que ele terminou, pouco tempo depois, se engajando e dirigindo um filme como A Filha do Advogado. Então, é impressionante por esse lado. Então, é um grupo grande, muito pobre, não é? De certa maneira, tinha um ou outro de classe média. O Ari Severo e Almeri Esteves já eram pessoas de classe média, então já tinham mais recursos. Mas eram pessoas, em geral, muito pobres e que eram, na verdade, espectadores de cinema e, sobretudo, de cinema americano, que eles idolatravam. Por exemplo, o que explica muito o impacto do melodrama, quer dizer, a presença, né, do modelo do melodrama e do filme de aventura. O J. Soares escreve, nessas crônicas de memória dele, já nos anos 60, que eles gostariam muito de poder ter feito outros filmes de aventura, faroestes, que eles chamavam de Mustangs. O termo que eles usavam era filme Mustang, de Mustang, sei lá, alguma coisa assim. E eram filmes de vaqueiros, cowboys, tiro, perseguição. Eles conseguiram fazer alguns, mas era muito difícil, né? A produção era muito difícil. E o outro aspecto que eu acho impressionante no Recife é que eles montaram uma unidade de produção autônoma. Eles conseguiram câmeras que eles compravam em lojas de penhores, por exemplo, de marinheiros que vendiam, ou de pessoas que compravam câmera e depois deixavam na loja de penhor. Eles conseguiram montar um laboratório de revelação no Recife, com bacias e tal. Tem fotos disso, né, das empresas lá com aquelas bacias no chão. Eles revelavam os filmes em casa, praticamente. Então, esse mistério técnico, né, que tem muito a ver com o Edson Chagas, que Luciana já ressaltou a participação dele, que era um gênio bricoleur, como se chama, né, um sujeito que conseguia desarmar as coisas, armar as coisas, e conseguiu fazer uma unidade de produção autônoma no Recife. Depois disso, o Recife passou anos sem conseguir mais revelar nada, porque tudo era aqui em São Paulo, ou no Rio. Então, eu acho assim, que o Recife tem características particulares, mas ele precisa ser entendido no contexto geral, e é essa a grande vantagem dessa curadoria feita pela Luciana, que vai permitir fazer essas conexões todas. Não só no nível do tempo dos anos 20, mas também para frente, né, com os filmes que vieram depois. E eu acho que ela tem toda a razão. Por exemplo, quando ela vai colocar um filme de Geneton, um Super 8 da década de 70, eu acho que o ciclo do Recife ele só se encerra no ciclo do Super 8, nos anos 70. Porque eu acho que a radicalidade desse grupinho ela vai se repetir pelo grupo de adolescentes que fez o Super 8 no Recife nos anos 70. Então, eu acho que vocês têm muito material para olhar, para ver, para discutir e para fazer essas conexões. Eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar. Eu gostaria muito de poder estar aqui, que eu não vou poder, mas para assistir todos esses filmes de novo, os que eu já vi, e para ver os que não vi também, porque eu acho que vai ser muito bom. Então, muito obrigado. Paulo, super obrigada pelas suas palavras, as considerações. Como eu tinha falado sobre o seu livro, Utopia Provinciana, Boa noite. Gostaria de saber de algum de vocês três sobre se os filmes, na época, faziam sucesso em outras cidades ou se ficavam só localizados no Recife, e quem eram os atores, os figurantes? Eram
amadores, eram profissionais do teatro? Basicamente é isso. Posso responder? Os filmes, alguns deles passaram fora do estado, mas era muito difícil conseguir essa exibição, porque não havia uma distribuição profissional. Então, o que se fazia, você colocava o filme na mão de alguém, essa pessoa ia para Salvador, essa pessoa ia para, sei lá, Belém. Então, tem, por exemplo, cartas à redação da revista Cinearte de alguém que viu A Terra da Praia na cidade de Belém, do Pará. Alguns filmes foram exibidos no Rio de Janeiro, acho que A Filha do Advogado, sim, o Veneza Americana, com certeza, mas era muito difícil. E eu acho que também havia algumas exibições em outras cidades do estado. Tem um documento incrível na Cinemateca, que é o livro caixa da Aurora Filme, da produtora. Então, que eles gastaram, as despesas, os lucros, e não fica muito claro, mas algum dinheiro que entra parece ter sido de exibição em outras cidades do estado. Mas esse é justamente o gargalo, né? Quando você não consegue essa distribuição. Você exibe na cidade, mas essa exibição na cidade não é o suficiente para dar um retorno financeiro que mantenha a roda girando e esses profissionais sendo pagos e sobrevivendo de trabalho, né? E, em relação aos atores, aí você tinha de tudo. Aqui, na Filha do Advogado, o advogado e a filha eram atores de teatro da Bahia, que estavam se apresentando no Recife e fizeram um filme. Outras pessoas são amigos, são pessoas de lá. Tem os figurantes, por exemplo, das cenas de cabaré, que aí eles chamavam pessoas da imprensa, pessoas da sociedade, para participarem daquela cena e depois se verem, né, no cinema. Mas tinha muito isso. O Jota Soares ele fala muito dessas pessoas nas crônicas dos anos 60. Aí ele fala, fulaninho era funcionário não sei de onde, e hoje está trabalhando não sei aonde. Ele dá o percurso de algumas dessas pessoas. E também, só complementando o que Paulo estava falando dessas crônicas, e do choro de Jota Soares vendo o destino de Poseidon, o Jota Soares, nessas crônicas, ele é melodramático. Ele é isso multiplicado por 100. Né? Então, ele fala do bebê que aparece aqui no final, ele fala que logo depois o bebê morreu, aconteceu essa tragédia. Ele é muito melodramático, então é engraçado, mas é exemplar, porque ele continua, 40 anos depois, exatamente nessa vibração melodramática e folhetinesca. Ele foi jornalista, foi radialista. Na década de 70, ele era comentarista de futebol. E ele também era melodramático nos comentários de futebol, extremamente. Havia uma piada corrente no Recife, nos anos 70, porque dizia o seguinte: você ia para o jogo com radinho, quando terminava o jogo, o Jota Soares começava a falar. Você chegava em casa, tomava banho, jantava, e ele ainda estava falando e chorando por conta do jogo, de um gol perdido. O Ari Severo, que era casado com a Almeri, eles eram bem diferentes de Jota. Eles eram bem mais assim, compenetrados e tinham uma certa distância com Jota, assim, achavam que Jota tinha inventado muita coisa nas crônicas, que tinha puxado tudo para ele, muita coisa tinha puxado para ele, e diminuído a importância de outras pessoas. É muito possível que isso seja verdade, e que, na verdade, essa importância... Agora, assim, eu queria dizer isso. Isso é importante dizer. Se a gente ainda tem coisas sobre o ciclo, tem que agradecer a Jota. Porque os outros, como a Luciana falou, quando chegou nos anos 30 e a coisa foi
baús. Os filmes ele guardou em casa, fotografias, textos, os roteiros ele guardou em casa. A última leva de material de J. Soares já foi quando Fernando Spencer, o famoso Fernando Spencer, que é outro responsável pela preservação dessas coisas, foi trabalhar na Fundação Joaquim Nabuco e convenceu a presidência da Fundação J. Soares estava precisando pagar uma casa, quitar uma casa que ele tinha comprado a prazo e estava preocupado que não ia conseguir quitar, e ele vendeu um material enorme, cartazes dos filmes do ciclo. Tem material lindo lá. Por exemplo, o cartaz original da Filha do Advogado, que é uma colagem de fotos assim feitas artesanalmente. Está lá na Fundação, porque o Jota vendeu para pagar a casa onde ele morava. Quero cumprimentar e agradecer a Luciana e a mesa pela conversa, pela mostra, pela conversa super interessante. E eu tenho uma dúvida, uma questão sobre o modo de exibição do filme, né? Porque ele tem as partes e tem um continua, né? Eu queria saber como isso era exibido. Era exibido em partes? Tem parte 1, parte 2, parte 3, depois tem um continua, enfim. Queria saber como era o modo de exibição e também como a recepção desses filmes. Quer dizer, existia nos jornais, por exemplo, registro, resposta, reação a esse filme especificamente, né? Então, a curiosidade um pouco isso sobre essas cartelas, né, primeira parte, segunda parte, continua, é porque muitos cinemas eles tinham só um projetor. Então você passava uma parte, às vezes até acendia a luz. Até estava brincando, estava falando para a Kézia e para a Lucas outro dia. Aí acendia a luz, e tinha aquela rodada de paquera pela sala, né? Todo mundo se olhando, quem que está aqui e tal. Apagava a luz, passava o próximo rolo. Mas tem isso também, inclusive porque muitos filmes eram tratados como filmes em 5 partes, filmes em 6 partes. Era uma maneira também de você calcular o tempo, a duração, mais ou menos a metragem do filme. E em relação à exibição, até 1927, esses filmes eles tinham bastante repercussão de público. O Retribuição ficou uma semana em cartaz direto, para a época era muito, num cinema, passou para outro. E tinha matérias de jornais, saía anúncios na revista, nos jornais. Em Recife também tinha as revistas ilustradas, como a Pilhéria, e que reproduzia fotos e trazia sinopse dos filmes. E, além disso, tinha a própria divulgação nos cinemas. O que Paulo lembrou, que a gente vê aqui na Filha do Advogado, é o Cinema Royal, que, nesse comecinho, era o cinema que lançava os filmes da Aurora Filme. Depois isso muda, porque aí o Severiano Ribeiro controla mais o Cinema Royal. Mas o dono do Royal, que era o Joaquim Matos, ele era muito entusiasta por essa produção pernambucana. Então, ele colocava fotos na fachada do cinema, ele exibia trechinhos do filme como propaganda. E tem essa história linda de que, para a estreia de Retribuição, ele colocou folhas de canela no chão, porque as pessoas pisavam e subia o cheiro gostoso de canela. Então, havia isso. O filme passava também em outros cinemas. Havia o apoio de alguns proprietários de cinema para, por exemplo, o grupo de realizadores assistir ao chamado copião, assistir o filme antes da estreia, assistir numa tela, ver como é que ficava. Então, havia uma repercussão na cidade. E o que eu gosto muito quando a gente encontra uma paródia, é porque o negócio está pegando, né? Já virou o Talk of the Town, todo mundo falando sobre isso. E em 25, 26, é anunciado numa revista um bloco de carnaval chamado Tamarineira Filme. E Tamarineira era o lugar dos doentes mentais lá em Recife, é como o Pinel no Rio de Janeiro. Aí, quando você vê eles criando ou anunciando um bloco Tamarineira Filme, é porque o lance das produtoras, dos filmes sendo feitos, estava em alta ali na cidade. Tem
Me lembrei que tem uma fotografia que é muito conhecida do ciclo, que é a fachada do Cine Royal na época do lançamento do Aitaré. E a fachada inteira, assim, são 2 andares, eu acho, 3 andares do prédio, todo com cartazes e o título do filme, e todo cheio de flores. É uma foto muito bonita, assim, de uma fachada de cinema celebrando a estreia de um desses filmes. E depois, como o Luciano falou, depois foi decaindo, né? Porque o cinema foi ficando muito mais complexo e sofisticado tecnicamente, sem falar do som, né? E aí, realmente, o público foi deixando para eles. Não conseguiram mais garantir, só pelo fato de ser feito lá no Recife, a participação das pessoas, a adesão tão grande das pessoas. Oi, boa noite, gente. A minha curiosidade é em relação ao financiamento desses filmes, como se dava, não é? Já que, sobretudo, como falou o Paulo, eles eram pessoas pobres, não é? Então, de onde saía esse dinheiro para a produção? E, aí, só como curiosidade, eu queria lembrar que, na antiga decoração do Cine Sesc, você tinha um painel com uma estreia e estava escrito um filme pernambucano, quer dizer, era uma foto de possivelmente estreia e cheio de gente, quer dizer, que era uma coisa que realmente mobilizava ali a cidade, tinha um apoio, né, aparentemente. A foto que Paulo descreveu da fachada do Royal é essa justamente que tinha no Cinesesc. Sobre o financiamento, não é? Esse filme, A Filha do Advogado, que a Luciana já destacou, foi financiado por um comerciante, um importante comerciante do Recife. Mas muitos outros eram financiados de maneira mais amadora, coletando recursos entre eles mesmos, entre pessoas e as empresas. A quantidade de falências dessas múltiplas produtoras que foram abertas no Recife entre 23 e 31 é absurdo. Tinha produtora que abria só para um filme e já fechava, já falia imediatamente. Então, eles tinham muita dificuldade, porque eles conseguiam convencer as pessoas a emprestar um carro, a emprestar um palacete, a emprestar um barco, qualquer coisa assim. Eles tinham essa capacidade de mobilizar a cidade em cima, justamente, dessa ideia. Olha, vamos fazer cinema aqui. Isso era uma capacidade que eles tinham, mas era muito difícil o financiamento. Eu acho que tem vários tipos. Assim. Você ia em busca de diversidade para viabilizar. A Aurora Filme, no começo, antes do João Pedrosa da Fonseca, que é em 26, antes tem um sócio que é o Joaquim Tavares. Aí tem o contrato de fundação da Aurora Filme, que foi levantado por uma pesquisadora, Regina Beá, que mostra isso. O Joaquim Tavares entrava com boa parte do dinheiro e o Edson Chagas e o Gentil Ruiz entravam com uma mínima parte, que era o trabalho deles, não entrava com dinheiro. E isso eles faziam... A retribuição levou uns 2 anos para ser feito. Eles filmavam em final de semana, ninguém recebia nada. E mesmo no final, no cenário da vida, a atriz fala que os vestidos eram todos dela. Eles não davam absolutamente nada, ela que tinha que providenciar os figurinos. Aí tinha esses investidores, a Planeta Filme, que se cria em 1925, Paulino Botelho, se eu não me engano, o nome do financiador, que tinha um cargo na prefeitura, era próximo do prefeito, então tinha algum cacife ali financeiro em relação ao poder também. A Vera Cruz Filme, que faz o História de uma Alma, o filme religioso, aí de uma família da elite pernambucana. A Olinda Filme, que fez o Reveses, que está aqui na mostra, de uns gráficos, acho bem interessante isso, e não é à toa que o Reveses vai ter uma visão de luta de classe ali que a gente não vê em outros filmes. E a Liberdade Filme, com o Edson Chagas,
é o Edson trabalhando em outras coisas e trazendo dinheiro para a produtora. Ele faz filmes para outras produtoras, faz filme para um jornalista, filma o hidroavião Jaú chegando. E, claro, o Edson Chagas expande o repertório da cavação, que é várias estratégias para você conseguir dinheiro, né? Que é a chamada cavação no cinema silencioso. Uma das coisas que Edson faz é que ele fica noivo da irmã do Dustan Maciel para fazer no Cenário da Vida, que infelizmente não está na mostra. Ele fica noivo, ele consegue uma grana com a família, aí depois que ele faz o filme, ele termina noivado. Então, isso também entra como parte do financiamento dos filmes, né? Só para completar, Humberto Mauro Cataguases também, né, se parece com essa mesma coisa. Alguém que é, né, o dono da agência de automóveis, ele financia, aí tem que sempre aparecer o carro dele em N situações, aí o filme não vai tão bem quanto ele gostaria, aí arranjam um outro, mas é sempre assim. Eles fazem, por exemplo, uma associação. Né, o primeiro grande estúdio profissional, que é o Ademar Gonzaga, que vai pedir adiantamento da herança dele e vai jogar na Cinédia e tantos outros herdeiros por aí. Bom, agradeço muitíssimo Paulo Cunha, Sheila Schwarzman, pela conversa, pelas ideias, pelas reflexões que vocês trouxeram. Muito obrigada. Agradeço muito a presença de vocês no filme, nos filmes e agora no debate, ficando até essa hora. Convido todos vocês a virem em outras sessões e aproveitar esses filmes de Recife. E muito obrigada ao pessoal do IMS e a Ana, lá em cima também. Oi? Ai, desculpa, Adriano. Ana e Adriano, muito obrigada.